A paz do Senhor, Escola Dominical, Editora Betel, lição de número 6. E olha o tema dessa lição: Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Olha que tema interessante, essa lição está maravilhosa. Você com certeza vai gostar muito. Um livro curto de 4 capítulos apenas, mas que traz muito conteúdo, né? Um tema muito interessante, e a gente vai falar desses temas aí. Vamos então entrar nessa lição aí já, sem delongas, né? Vamos aí para o texto áureo da lição. É o que está no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 2, a parte A, diz assim, ó: E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Essa aqui é a oração de Jonas no ventre do grande peixe, né? Bom, e a verdade aplicada diz assim, ó: mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Essa é a verdade aplicada, né, o que se aplica na nossa vida, e a gente vai considerar essa lição aí, né, como um grande aprendizado. Meus irmãos, vamos então aqui entrar nessa lição. Não deixe de deixar o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Ative aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos estar sempre aí publicando os nossos vídeos da Escola Dominical. Bom, vamos aqui então, já no primeiro parágrafo, diz assim, ó, o primeiro parágrafo da lição, na introdução: o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, tá? Bom, aqui a gente vai ver que Jonas, ele tinha pouco conhecimento de Deus, da grandeza do Senhor. Nesse momento que ele foge, tá? Ele considerava que Deus fosse assim como uma das divindades que havia ali, né? Claro que ele considerava Deus superior às outras divindades, mas nesse ponto ele achava que Deus era semelhante às outras, que Deus só cuidava da nação de Israel, como as outras divindades lá da região, né? Dos deuses lá dos cananeus. Tá? Então ele achava que Deus só cuidava da nação de Israel. Por isso que ele pensou que podia fugir dali daquele local, e aí, né, aconteceu tudo o que aconteceu. Ele vai pegar um barco para Tarsis, né, e aí ele vai acontecer aquele naufrágio não, né, aquela tempestade, e ele vai ser lançado ao mar. Tá? A história de Jonas é muito conhecida, então você não vai ter muita dificuldade aí para entender essa história, tá bom? Eu sou o pastor Marcos André, e esse é o nosso canal Clube da Teologia, tá? Estamos convidando você aqui para participar conosco aqui dessa pré-aula muito interessante. É um resumo, tá? Mas que vai falar muito ao seu coração. Bom, no segundo parágrafo dessa introdução, diz assim, ó: pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viesse a se arrepender. Né? A gente vai ver aqui, né, por essa afirmação aqui, que é o que está no conteúdo do livro de Jonas, que o profeta Jonas, ele achava que aquele povo não merecia misericórdia. Tá? Isso vai ser revelado lá no capítulo 4 do livro de Jonas, onde ele vai dizer que ele fugiu porque ele sabia que Deus era rico em misericórdia e Deus ia perdoar aquele povo caso ele se arrependesse. Tá? A gente vai ver que Jonas, embora ele tivesse algum conhecimento de Deus, né, ele conhecia a misericórdia do Senhor, mas ele não compartilhava, tá, desse pensamento de Deus, dessa misericórdia que Deus tinha, né, para com as pessoas. Tá bom? Meus irmãos, vamos então entrar nessa lição. Quero já adiantar para você que o tópico de número 3 está tremendo, né? Está maravilhoso. Nesse tópico de número 3, a gente vai falar sobre arrependimento e remorso, tá? Tudo aqui no tópico 3. Vamos falar sobre amor e vamos falar também sobre as limitações humanas, né? O porquê que Deus nos usa nas nossas limitações. Tudo isso está no tópico 3. Você com certeza vai gostar. Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, tá? E deixa também um comentário, né? Interaja conosco aí no nosso vídeo. Vamos então a essa lição? Tópico 1. O tema do tópico 1 é o cenário da mensagem do profeta Jonas. Bom, aqui na apresentação desse tópico tem um parágrafo que diz assim, ó: Nínive era a capital do reino da Síria na antiga Mesopotâmia. Atualmente ela encontra-se ao norte do Iraque. É uma cidade com muitas imoralidades, tá? Isso aqui é a apresentação do primeiro tópico. Aqui hoje a gente
conhece ali que no sul do Iraque, né, ao norte do Iraque, é a cidade de Mossul, aonde era a antiga cidade de Nínive, tá? Lá na conclusão eu vou falar um pouquinho de como que foi aquela destruição, tá? Mas a cidade de Nínive ficou perdida por muito tempo, depois foi encontradas as ruínas dela ali nas proximidades da cidade de Mossul, tá? Lá no Iraque. Tá bom? Bom, eu quero já entrar aqui nesses subtópicos do primeiro tópico, mas não posso deixar de te apresentar os meus dois trabalhos. O meu primeiro livro publicado é O Maior Milagre de Jesus. Esse foi o primeiro livro publicado, tá? E é um tema tremendo, né? É um livro que fala de um devocional, né? Que vai falar sobre o maior milagre de Jesus, né? Com certeza é um livro abençoador, né? Eu aconselho você a adquirir ele primeiro em e-book, né? De repente, para você conhecer o produto e depois, quem sabe, você gostando, adquira, talvez para dar de presente para alguém, né? Bom, e esse é o meu segundo trabalho, foi publicado este ano, tá bom? Aqui é Livro das Obras com Texto, um tema maravilhoso de poesia e autoajuda, com bastante reflexões profundas sobre a vida, tá? Bom, vamos então continuando aí na nossa lição, né? Aqui no primeiro subtópico, o tema do subtópico é conhecendo um pouco mais o profeta. Bom, então vai falar aqui do profeta Jonas, né? Mas eu quero destacar esse parágrafo aqui, ó, o segundo, que diz assim, ó: Jonas era filho de Amitai e natural de uma pequena vila, Gad-Hefer, no distrito de Zebulon. Essa área era conhecida pela pluralidade de povos e suas diversidades culturais e religiosas. Talvez por essa diversidade cultural, havia muitas culturas religiosas ali, talvez por isso tenha influenciado Jonas a acreditar que Deus só cuidava da nação de Israel, ali dos hebreus, e que não ia se importar caso ele fugisse da presença do Senhor, né? Talvez isso tenha sido uma influência. Bom, aqui o comentarista também fala no subtópico, perdão, aqui no terceiro parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: segundo alguns estudiosos, estar familiarizado com costumes pagãos e tão avessos aos costumes do seu povo teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive como seu mensageiro. Que interessante, né? Alguns estudiosos chegaram a afirmar isso aí, né? Na verdade são teorias, né, colocadas de que Deus tivesse ali preparado todo o cenário, né? E assim, inclusive aproveitando de Jonas estar no meio de uma cultura tão diversificada. Mas também existem outras teorias, né? Existe uma teoria muito conhecida, ela é lançada por muitos pesquisadores, de que o povo de Nínive ele teria tradições, né? Eles teriam crenças próprias, de que o Deus deles lá, né, enviava assim de tempos em tempos profetas, mensageiros vindo do mar para eles, né? Então aí eles, por causa desses mensageiros, eles traziam a ajuda para o povo, né? Traziam salvação para o povo, por assim dizer. Então, quando Jonas aparece vindo do mar, sendo ali vomitado por um peixe, eles teriam acreditado no que o profeta Jonas falou. São vários estudos, são várias variantes aí de estudos, tá? Mas todos convergem para um lado só, né? Não tem nada escrito na Bíblia sobre isso, mas demonstra que o povo de Nínive, eles tinham uma certa afeição ali eles tinham uma certa crença que fez com que eles aceitassem, né, a profecia de Jonas. Bom, meus irmãos, subtópico 1.2, aqui tem no subtópico 1.2, o tema é a mensagem do profeta. Vamos lá no segundo parágrafo, o último parágrafo diz assim, ó: uma mensagem breve, simples e objetiva. Uma mensagem sem rodeios, justificativas ou exceções. Possivelmente tenha sido essa a fórmula que a tornou tão eficaz, tá? Você leu no texto, no livro do profeta Jonas, né, que a mensagem dele foi simples. Ele só falou que Deus ia destruir, né? O comentarista fala uma mensagem de 7 palavras, né? Que Deus ia destruir tudo. Era uma mensagem simples, né? Então a gente, na verdade, Jonas não fez rodeios, Jonas não falou nada a mais, não acrescentou nada. Ele apenas falou o que Deus queria que ele falasse.
muitos mensageiros hoje não se preocupam em falar o que Deus quer falar, né? E aí ficam inventando coisas, mostrando parecer ter muito conhecimento, e aí o que acontece? Muitas mensagens hoje não são eficazes, né? Muitas mensagens não têm essa eficácia. Quando o mensageiro de Deus fala, se preocupa em falar aquilo que Deus quer que ele fale, né? Isso se trabalha com oração, se trabalha com jejum, né? Se trabalha com a leitura da palavra, tem que ter intimidade com Deus para isso. E aí, com certeza, essa é uma mensagem de sucesso, vai ter muita eficácia. Amém? Bom, no terceiro subtópico, 1.3, o tema do subtópico é esse, ó, a resistência de Jonas ao chamado. Aqui o comentarista ele fala uma coisa que na verdade, deixa eu até ler aqui, ó, vou ler o primeiro parágrafo. Ó. Deus disse a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a sua malícia subiu a mim. Humanamente falando, não é difícil entender porque essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. O comentarista está colocando aqui, né, que provavelmente por ser Nínive uma cidade violenta, né, seus moradores violentos, tá, bárbara, uma cidade terrível, por causa disso Jonas teria tido medo, tá? Mas na verdade, quando a gente analisa o livro de Jonas, não acha nenhum lugar onde ele demonstra ter medo daquele povo, né? Embora com certeza era uma questão mesmo de temor, mesmo, né? Com certeza dava para temer todo aquele povo. Mas o principal motivo, que inclusive está relatado no livro de Jonas, foi o fato dele acreditar que Deus poderia ter misericórdia com aquele povo. Esse foi o principal motivo, tá bom? Esse aí, então, é o que está registrado no livro de Jonas. O restante é aquilo que são teorias, né, dos estudiosos. Tópico 2, o tema desse tópico é a fuga do profeta. Vamos aí no primeiro subtópico, né? 2.1, o tema é Jonas e o grande peixe, tá? Vou ler aqui o segundo parágrafo. No segundo parágrafo diz assim, ó, de acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjacente, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos e é definida amplamente como uma grande criatura marinha, monstro marinho, né? Ou peixe enorme. Então a gente vai ver que em algumas traduções aparece, em vez de grande peixe, aparece baleia, né? Alguns foram traduzidos, algumas traduções foram colocadas a palavra baleia em vez de grande peixe. Mas quando se analisa, né, essa palavra subjacente aí que foi traduzida por baleia, a gente vai ver que, na verdade, ela se refere a grande animal marinho, né? A um monstro marinho ou um peixe enorme, tá? Então a melhor tradução seria grande peixe, na verdade, tá ok? Que aí, né, pode abarcar aí várias suposições e teorias e não especificar exatamente na baleia, tá bom? Porque, na verdade, se eu não me engano, existiam animais ali naquele período que conseguia engolir um ser humano vivo, né? Bom, vamos aí então no subtópico 2.2, tá? O tema do subtópico 2.2 é a segunda chamada de Jonas. Aqui tem algo interessante, né? A segunda chamada de Jonas, eu vou ler esse parágrafo aqui que está muito interessante, ó. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram as mesmas. Nada foi alterado, né? Então, na verdade, houve uma alteração, tá? O comentarista falou corretamente, aqui não tem nada de errado, né? Mas, na verdade, eu quero acrescentar que houve uma alteração. Aonde foi essa alteração? Essa alteração foi no próprio Jonas. Ele aprendeu coisas diferentes ali. Ele aprendeu, por exemplo, que não se pode fugir de Deus. Foi a primeira coisa que ele aprende, né? Ele aprendeu que Deus não estava atuando só em Israel. Olha como é que Jonas vai falar para os marujos, né? Jonas capítulo 1, verso 9, ele diz assim, ó, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Essa é a forma que Jonas se expressa. E aqui a gente vai ver que nem parece aquele Jonas que estava fugindo de Deus, né? Achando que Deus não ia atuar ali. Aí ele vai descobrir que Deus estava em todo lugar, que Deus estava no controle de tudo. E aí ele entendeu, né?
Amém, meus irmãos? Bom, o tópico 2.3, né, que é o arrependimento em Nínive, eu vou pular esse tópico, tá? Por causa do tamanho aqui do vídeo, e vamos passar para o tópico 3. O tema do tópico 3 é Jonas para hoje. Então vamos ver, né, o ensinamento de Jonas para os dias de hoje. Muito interessante que vai ser falado aqui. Bom, o primeiro subtópico é 3.1 e o tema desse subtópico é o poder de Deus. Ele vai falar sobre o poder de Deus, né, atuando na natureza. O grande ensinamento aí do livro de Jonas. Mas eu quero destacar aqui, lá no último parágrafo desse subtópico, diz assim, ó, preste atenção: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, o mar e a terra seca. Palavras de Jonas, né? Apesar de todo poder, é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem. Isso daqui é o aprendizado que Jonas teve ali para com Deus. A gente vai ver que Deus se preocupou em ensinar Jonas uma coisa que Jonas não tinha. Jonas não tinha misericórdia no seu coração. Ele não tinha amor por aquelas pessoas. E aí, um ensinamento importantíssimo que a gente aprende aqui no livro de Jonas é o amor pelas almas. Todo aquele que faz a obra de Deus precisa ser segundo o coração de Deus. Não há motivos para nós ensinarmos sobre algo que nós não vivemos. Falar sobre o amor de Deus sem viver esse amor, né? É isso aqui, é um grande ensinamento do livro de Jonas, tá? Para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Continuando então, agora o subtópico 3.2. O tema desse subtópico é arrependimento produz mudanças. Nesse subtópico aqui vai tratar a questão do arrependimento e do remorso, né? Ou seja, o arrependimento produz mudança na vida da pessoa, já o remorso não, tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui. Não vou nem ler o que está na lição, vou apenas comentar contigo. O arrependimento, ele produz mudança na vida da pessoa. Por quê? No arrependimento a pessoa vislumbra a possibilidade de acertar, de conseguir, né, de recuperar o que foi perdido. Já no caso do remorso, não. O remorso é diferente. O remorso, ele é uma dor interna, né, por aquilo que se perdeu e não tem mais como conseguir, tá? Por isso, esse é o remorso. Tá? A pessoa, ela vivencia aquilo ali, ela sente a dor, ela fica abatida, ela não busca em nenhum momento mudar nada, tentar acrescentar nada, melhorar em nada, né?